Olá, seja bem-vindo a mais um webinar da plataforma Healthcare do Grupo Mídia. No programa de hoje entrevistamos Bruno Boldrin, diretor executivo da ABRAID, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Olá, Bruno, obrigado por estar conosco hoje. Já de início, te lanço a primeira pergunta. No início do ano, a associação tinha uma expectativa bastante positiva para 2020. Conta para a gente, qual era o cenário que tínhamos no início do ano e o que mudou depois da propagação global desta pandemia. Legal, Clivonei, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite do Grupo Mídia, da revista Healthcare e todas as plataformas para conversar um pouquinho com vocês. De fato, a gente tinha, no início do ano, uma perspectiva positiva para o ano de 2020, né? Para o setor de fornecimento de produtos, a gente vem aí de uma crise já de alguns anos, né? O mercado oscilando bastante, a gente observando 2018 com bastante dificuldade para algumas empresas na área de distribuição. 2019 já um ano em que a gente teve ali vamos dizer, uma estabilização da situação, as empresas conseguiram planejar ali os seus negócios e com essa retomada, né, até uma retomada que vinha acompanhando um pouco o ritmo do próprio país, né, a gente esperava que 2020 ia ser um ano um pouco mais positivo naquele momento, lá no início de janeiro, um momento um pouco mais positivo, com, né, expansão dos negócios, melhoria das condições econômicas do país, e isso, vamos dizer, da noite para o dia mudou, né? A gente pôde ver já desde o final do ano, ali de dezembro, o Covid-19 iniciando lá na China. A gente não sabia em quanto tempo ele chegaria no Brasil e nem a dimensão que aquilo tomaria, que é a dimensão que a gente tem observado hoje, né? Então, isso acabou forçando a gente a tendo que rever aí drasticamente as previsões para o nosso setor e, pelo contrário, a gente até trabalhar com um cenário já de, vamos dizer, de enfrentamento de crise, de gestão dessa crise, para que o setor saia o mais ileso, apesar que não vai ter como, todo mundo já está sofrendo, né? Mas que saia com menos consequências possíveis desse problema todo. Quais eram os números previstos inicialmente lá em janeiro e qual que é a perspectiva aí de desempenho do setor pela conjuntura atual? Pois é, a gente lá em janeiro tinha essa perspectiva positiva. Eu acho que a indústria estava já expandindo aí os seus negócios, os seus investimentos, alguns importadores e distribuidores começando a retomar os seus negócios, né? A gente não tem aqui números, a gente pega muito essas percepções com base na conversa que a gente tem diariamente com os associados, né? Mas havia bastante essa perspectiva. E agora, o que a gente tem passado agora, né? A gente foi interessante porque parte dessa previsão de novos investimentos, de expansão de algumas atividades, automaticamente se congelou, né? Se foi interrompida ali agora, nesse momento. E você passa a ter um cenário de sobrevivência. Isso é muito curioso, porque os empresários eles têm que sair de um momento de planejamento de expansão das suas atividades para um cenário de sobrevivência. Então, isso para alguns empresários, aqueles que estão menos estruturados, menos profissionalizados, com uma gestão ainda pouco profissionalizada, é um pouco mais difícil de você conseguir fazer. De uma forma rápida, de uma forma sólida, consistente, que possa efetivamente garantir que você vai ter uma continuidade do negócio. Então, a gente tinha, assim, uma expectativa de que, e números até indicando, alguns números, né, indicando, por exemplo, o aumento no volume de cirurgias já de 2019, né, a gente tinha números de 2019, então, com base nos números de 2019, a gente fez aí algumas projeções para 2020, então, a gente tinha um indício de aumento de número de cirurgias sendo realizadas, um indício, obviamente, que com mais cirurgias, o setor fatura mais, né? São comercializados mais produtos, né? Órteses, próteses, materiais especiais,
consumíveis, descartáveis, enfim. A partir do momento que a gente tem uma expansão dessa pandemia, já no final de janeiro, eu acho que a maioria dos empresários ali já começou a rever esses planos todos, né? Então, a ideia agora, a maioria do setor, hoje nós estamos vivendo uma realidade de queda principalmente das cirurgias eletivas, na ordem de 90%. Então, esse é um número médio que eu tenho ouvido na maioria dos meus associados. Nós temos hoje 280 associados no Brasil inteiro. Todos eles, sem exceção, me falam exatamente a mesma coisa. Nós tivemos queda de aproximadamente 80% a 90% desse faturamento, né, desse volume de trabalho, e isso forçou radicalmente que esses fornecedores se adequassem. Então, muitos deles estão fazendo uso das medidas que o governo federal anunciou para preservação dos empregos, né? Então, normalmente você tem uma mão de obra que trabalha nesses fornecedores com algum grau de especialização, então você precisa, às vezes, conhecer o produto, conhecer a logística toda, como funciona, né, as dificuldades, você precisa ter um contato com os clientes, né, com hospitais, com operadores de plano de saúde. Então, é difícil você simplesmente fazer demissões e depois recontratar todo mundo, né? Então, a maioria dos fornecedores estão indo por esse caminho e fazendo projeções para se sobreviver durante essa crise. Então, a ideia é aproveitar as medidas governamentais que estão sendo colocadas para manter um fluxo de caixa, né, um capital de giro dentro da empresa, reduzindo o custo, já que essa queda de faturamento foi muito brusca, né? Obviamente que conversar com parceiros, sejam clientes, operadores hospitais, sejam fornecedores, fabricantes, né, ou as próprias marcas internacionais, para rever prazos e rever condições comerciais, para que num segundo momento, que talvez a gente espera que isso aconteça a partir ali talvez de setembro, aproximadamente ali em setembro, haja uma retomada, né? Nós achamos que poucas cirurgias, poucos procedimentos eletivos que estão sendo adiados serão cancelados, né? Então, eu acho muito pouco provável um paciente que precisa muitas vezes de uma intervenção, mas que essa intervenção é eletiva, ela pode aguardar um determinado período de tempo, que ela vai ser cancelada por definitivo. Então, esse adiamento vai acontecer e na hora que isso vai retomar, provavelmente esses fornecedores terão que ter estrutura suficiente, seja estoque, seja a própria estrutura logística de atendimento, para poder, vamos dizer, dar conta desse reaquecimento. Uma das grandes dúvidas dos fornecedores, e acho que de todo mundo, né, do setor de saúde como um todo também, é quando isso vai acontecer. Então, a gente não sabe se esses períodos de quarentena vão se estender até maio, até o fim de maio, até junho, se vão ser liberados antes, se a retomada efetivamente desses atendimentos vão acontecer, por exemplo, em julho, ou se efetivamente vai ser só em setembro. Então, o quando está sendo mais complicado agora do que o que, né, ou como. Então, Sim. Bruno, apesar de a economia e o setor da saúde estarem bastante afetados pela pandemia, né, como um todo, existem alguns segmentos da saúde que são bastante demandados, né, até por conta aí do intenso trabalho que a gente tem voltado à prevenção e ao tratamento dos pacientes com a Covid. Esta elevação desta demanda específica pontual, por insumos e equipamentos principalmente, tem impactado de alguma maneira em alguns segmentos de associados da Braide? Tem sim, Clivonei. A gente na Braide, só para deixar claro para o telespectador, a gente tem 280 associados, né? E a maioria dos nossos associados, eu diria para você, cerca de 90% desses associados, não trabalham com produtos que estão intimamente ligados ao combate da pandemia do Covid-19, tá? Então, a gente tem muito associado da área de cardiologia, da área de ortopedia, que não necessariamente está ligado efetivamente a isso. Esse pessoal, com certeza, teve, como eu disse, essa queda no volume de aproximadamente 90%. Os associados que têm algum tipo de, que comercializam, importam, distribuem, enfim, trabalham com algum tipo de produto relacionado ao enfrentamento da Covid-19,
eles sofreram um pouco daquilo que a gente tem observado na mídia, né, que é essa pressão, né, esse aumento repentino de demanda. Então, a maioria dos associados que tem esse tipo de produto hoje não tem estoque mais, né, os estoques já estão zerados há bastante tempo. A previsão de entrega de fornecedores nacionais em torno, pelo que eu tenho pesquisado, de no mínimo 2 semanas até 30, 40 dias. Então, existe ainda, então esse gargalo, seja do fornecedor, importador, seja da indústria, que também está num ritmo de produção muito alto, mas obviamente que a demanda não dá conta. E para trazer de fora do país também existem gargalos, né? Então, o primeiro deles é a questão das requisições administrativas. Então, no Brasil, a gente sofreu com um problema há algumas semanas, e ainda tem alguns casos pontuais acontecendo de o governo federal, hospitais não, o governo federal, o governo estaduais e municipais confiscando produtos, né, e isso gera uma insegurança muito grande, né, tirando de hospital privado para colocar em hospital público, enfim, fazendo essa coisa. E confisco internacional. A gente viu aí o caso dos respiradores que o governo da Bahia e o governo do Ceará haviam comprado, que pararam no aeroporto de Miami e ficaram retidos lá. E aí tem uma guerra de versões, né? O fabricante diz que suspendeu a venda porque ia vender para outra pessoa, não ia ter capacidade de entregar. O governo americano disse que não confiscou. Então foi uma série de versões. Isso é um problema. Nós temos um problema do ponto de vista de malha aérea, seja no nacional, né? Hoje nós temos cerca de 5% de demanda de voos no Brasil, né, de passageiros. Então isso obviamente restringiu muito o espaço de embarque de cargas, né, e principalmente de produtos para a saúde. Então isso dificulta bastante esse processo, agrava ainda esse problema, e da logística internacional. Então a gente tem visto aí que o governo encaminhou 2 aviões aí em parceria com o setor privado para a China para buscar, eu não me lembro agora o número, mas milhões de máscaras, né, que foram compradas pelo governo brasileiro, e estão tendo que ser esses voos, mesmo que operados por companhias privadas, né, brasileiras, eles estão tendo que ser transformados em voos de Estado para que não haja esse tipo de problema e toda uma rota específica. Então, tudo isso agrava. A questão também de preço também agravou. Então, hoje eu tenho associados que dizem, olha, o preço de determinado produto no mercado está tão alto que eu não vou conseguir comprar, porque o meu fluxo de caixa muitas vezes está fragilizado, esse preço está demasiadamente elevado, eu não vou conseguir fazer uma venda ou dar segmento com esse produto, e por isso acaba não acontecendo. Então, os nossos associados que trabalham com isso foram, sim, muito demandados, tanto pelo público quanto pelo privado, por esses produtos. Os estoques zeraram rapidamente, a reposição desses estoques está sendo bastante lenta, mas aí isso é um problema, na minha visão, conjuntural. Então, é um problema que a indústria está no limite da capacidade, a demanda está muito alta, a gente tem esses problemas de trazer o produto de fora. E, de certa forma, pensando pelo lado positivo, existem também alguns associados que têm visto nesse problema todo uma oportunidade. Então, a gente tem visto, a partir do momento que a China reabriu as suas fronteiras e reabriu as suas indústrias, né, passado o pico do surto lá, muitos fornecedores chineses nos procuraram, buscando importadores brasileiros, buscando parceiros brasileiros para comercializar, por exemplo, máscaras, EPIs e outros produtos aí de grande necessidade aqui no mercado brasileiro. Então, tem importador que não trabalhava com esse produto e está começando a vislumbrar uma oportunidade de sobrevivência ou de manter o seu negócio a partir de parcerias que possam trazer para a China de grande necessidade aqui no Brasil. Dessas empresas associadas da Braid, que estão bastante demandadas no momento, elas produzem o quê? Quais são os segmentos que estão aí a todo vapor? É justamente esse segmento de maior demanda, né? Então, os distribuidores... Que aí eles produzem exatamente o quê? Então, eles importam ou distribuem máscaras, luvas, EPIs, máscaras respiradores, né? Aquelas famosas N95, as profissionais de saúde. Nós temos poucas empresas trabalhando com ventiladores, que são aqueles equipamentos necessários
necessários nos hospitais para garantir a ventilação mecânica dos pacientes que mais precisam, né? Então, o foco deles principalmente está nesses produtos, né? São os EPIs, são outros equipamentos acessórios também para UTIs. Então, você tem cânulas, tubos, endotraqueais, ECMOs, que são outros tipos de equipamentos. Então, você tem uma série de outros bombas, né? Então, você tem uma série de outros equipamentos acessórios, não são necessariamente o foco central ali, mas que também são necessários. E principalmente esses equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde e máscaras e outros produtos desse tipo, dessa natureza. Bruno, quais são aí as principais origens dos produtos, dos fornecedores que os associados da Braid atuam? A China é a principal origem, é o principal fornecedor de vocês? Desses associados, o que eu tenho visto é que muitos deles têm comprado de fornecedores nacionais. Então, assim, é até uma coisa curiosa, porque o ministro Mandetta falou algumas semanas atrás de que a China detinha 90%, se não me falha a memória, ou mais que isso, da produção mundial, por exemplo, de máscaras, né? Que hoje são um item vital, né? Só que muitos dos nossos associados têm buscado no mercado interno esse tipo de produto. Por quê? Por N razões. O contato é mais fácil, o tempo de entrega é mais rápido, as condições de pagamento ou de negociação são melhores, né? Você consegue ter, em determinados casos, um pouco mais de segurança. Então, eles têm buscado bastante no mercado nacional, mas nós temos alguns associados também, por exemplo, usando o exemplo das máscaras e dos EPIs, que tem um baixo valor agregado, valor unitário, né? Trazendo, sim, muito da China, né? Então, a China hoje acho que é o principal fornecedor. Do lado de equipamentos, ventiladores, eu acho que aí você tem uma diversidade maior. Então, você tem, sim, fábricas chinesas, você tem bastante fábricas na Europa, né, na Alemanha, na Suíça, no Japão, nos próprios Estados Unidos, né? O problema nesses locais que foram muito afetados pela Covid-19 é que a produção local deles está sendo consumida internamente. Então, o mercado americano está consumindo praticamente toda a produção, seja de ventiladores, máscaras, etc., que eles têm produzido lá. Recentemente, o presidente Trump entrou em rota de colisão com algumas empresas, porque queria impedir que essas empresas exportassem, né? E isso geraria um problema bastante sério para países, por exemplo, da América Latina, que dependem muitas vezes dessas importações, no caso, né, para a população. Mas, prioritariamente, como eu disse, esses produtos, vamos dizer, de equipamento de proteção individual, máscaras, prioritariamente China, e esses equipamentos aí podem vir de outros lugares, Europa, Estados Unidos e também China também. Sim. Como a Braid está contribuindo com os seus associados no sentido de eles passarem, enfrentarem e lidarem da melhor maneira com esse período de pandemia que, infelizmente, ainda está envolto em muitas incertezas, né? Afinal de contas, quando é que ele realmente vai chegar ao fim, a gente ainda não sabe. Como que vocês têm contribuído com essas empresas? Ótima pergunta, Clivonei. Primeiro de tudo, a gente não suspendeu nenhuma atividade do dia a dia da Braid. Então, nós conseguimos fazer um plano de contingência de colocar a nossa equipe toda em home office, né? Nós temos todo mundo hoje conectado, trabalhando em home office, em horário comercial, né? E às vezes até um pouco mais, porque em momentos de crise exige que a gente faça um esforço a mais. A gente tem um telefone celular que também pode ser atendido por ligação ou por WhatsApp para atender os associados, né? Nós buscamos prioritariamente fornecer informação qualificada para o nosso associado e suporte jurídico para ele, tá? Então, o que a gente vem fazendo? Desde o início do agravamento da pandemia no Brasil e que a gente estabeleceu o modelo de home office, todas as medidas governamentais que foram anunciadas até hoje, que têm um impacto no nosso associado, e aí, obviamente, impacto positivo, né? Então, as medidas no âmbito trabalhista, de redução de emprego, de redução de salário e redução de jornada, as medidas tributárias, né, de alíquota zero de imposto de importação, alíquota zero de IPI,
o diferimento do pagamento de tributos, todas as medidas regulatórias que a Anvisa adotou para facilitar as importações, o embaraço disso, a análise de novos registros, né, de autorização de importação por parte das empresas. Então, todas essas medidas anunciadas pelo governo, vamos colocar aí nos últimos 20 dias, né, no último mês, eu diria, nós informamos com a maior velocidade possível o nosso associado e com o maior embasamento jurídico técnico possível, para que ele possa entender o que é aquela medida e que ele possa saber como ele pode usar aquela medida, né? Então, por exemplo, no âmbito trabalhista, a gente fez questão de informar os associados que eles poderiam, sim, reduzir jornada e reduzir salário. Então, mas como fazer isso, né? Então, a gente primeiro comunicou todos os associados na maior frequência possível e com os temas mais relevantes. Nós criamos um boletim especial que é enviado para os associados todas as sextas-feiras de manhã só com temas ligados à Covid-19 para o nosso setor. E a gente realizou 2 webinars já para tirar dúvidas dos associados justamente sobre todas essas medidas, né? Então, a gente fez no primeiro webinar no final do mês de março, abordando todos os assuntos, né, desde regulatório, tributário, trabalhista e até mesmo de compliance. Então, por exemplo, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a entrada em vigor, se eu não me engano, foi adiada, então isso é uma coisa bastante relevante para as empresas também. Nós temos, então, feito esses webinars para tirar essas dúvidas, para ajudá-los a montar os seus planos de negócios, né, de enfrentamento da crise, emitindo recomendações do que eles devem olhar nesse momento dentro das suas empresas. E, obviamente, que nós temos feito também um movimento como associação de contatos frequentes com órgãos ou com personalidades, autoridades governamentais e com todo o setor de saúde. Então, a Abraide hoje participa de um comitê de enfrentamento da crise Covid-19 com outras entidades do setor, com várias entidades hospitalares, entidades da indústria, né, nós da importação e distribuição, entidades laboratoriais e até da área farmacêutica. Isso tem feito com que esse grupo troque muita informação e nós já conseguimos bastante coisa através dessa articulação intersetorial. Então, nós já nos posicionamos, por exemplo, na ANS em relação à orientação sobre cirurgias eletivas, que é algo vital para nós. Nós conseguimos uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para falar justamente do problema das requisições administrativas que prejudicam os fornecedores, os hospitais, né, e geram uma insegurança jurídica. Nós temos conversado com vários parlamentares do Congresso Nacional para discutir as medidas que podem ser adotadas para ajudar o setor no enfrentamento. Então, além da questão da requisição administrativa, discute-se muito linhas de crédito para capital de giro, por exemplo, dessas empresas, né? Então, isso foi bastante falado. Foi falado bastante a questão dos empregos, da manutenção desses empregos. Então, a gente tem buscado também essa articulação com o governo, e aí, governo, leia-se Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, através de outros órgãos, Poder Judiciário, através do próprio Supremo Tribunal Federal, e Legislativo, para falar com os deputados e senadores sobre os problemas, para tentar levar para eles um pouco do cenário que o setor tem enfrentado. A gente tem falado bastante da liquidez do setor, né? Então, a ANS recentemente anunciou aí a liberação de cerca de 15 bilhões para as operadoras de plano de saúde para garantir essa irrigação financeira, vamos chamar assim, do setor, porque isso hoje é algo que é uma das principais preocupações. Nós precisamos garantir que o sistema de saúde, atuando em conjunto, né, nós somos um setor totalmente interligado. As operadoras são interligadas aos prestadores, que são interligados aos importadores e distribuidores, ligados aos fabricantes, que tem ligação, esse setor todo, com os profissionais de saúde envolvidos. Então, nós precisamos garantir que esse setor não vai se desestruturar no pós-crise. Ele precisa ser mantido, vamos dizer, sustentável, para que a gente mantenha não só o atendimento durante a Covid-19 aos pacientes acometidos pela doença, mas também aos outros pacientes que precisam do sistema por alguma outra razão.
Então, a gente tem feito esse trabalho de orientar o associado, prestar serviço para ele, se colocar como parceiro, dizer, olha, nós estamos aqui, qual a sua dificuldade? Nos traga para que a gente possa ver quais alternativas a gente pode buscar. E, de outro lado, a gente tem buscado essa interlocução governamental e dentro do setor de saúde para viabilizar as demandas que são do nosso setor. Bem, aí falando sobre pós-crise, já encerrando a nossa conversa, esperamos que esse pós-crise venha o quanto antes, né? Quais projetos a Braide tem para o setor logo depois que toda essa celeuma chegar ao fim? O que vocês estão reservando para esse segmento aí após a pandemia? Legal. A gente tem, no âmbito institucional, né, falando aí para os nossos associados e distribuidores, a gente teve que tomar a providência de adiar o nosso terceiro fórum, né, que seria no dia 16 de abril, amanhã. A gente acabou adiando para o dia 1º de setembro, já imaginando que até lá, sendo bastante otimista, a gente já vai ter uma situação não normalizada completamente, mas uma situação já de gradual retorno, né, às atividades. Então, a gente fez esse adiamento do fórum. A gente, obviamente, participará dos eventos, né, que estão sendo programados para o segundo semestre, que a gente tem assegurado, o próprio fórum na SARRE, o painel Abraide, que a gente iria fazer na SARRE nesse mês de abril também, que passou, né, nesse dia 1º de abril, seria o nosso painel. A gente está com tudo mantido a princípio. A gente deve ter um workshop de compliance voltado para os associados, para falar um pouco disso, falar um pouco de LGPD. A gente vai lançar a terceira edição do nosso ciclo de fornecimento de produtos para a saúde no Brasil, que é uma publicação anual da Abraide, que traz muitos números sobre o nosso setor, né, e é uma forma de contribuir para o mercado. Isso está tudo mantido para o segundo semestre, lá para 1º de setembro, como eu falei, e também a gente está num processo de revisão do nosso Código de Ética e Conduta. A gente deve aí chegar na 5ª edição do nosso Código de Ética e Conduta, já incorporando as diretrizes internacionais de compliance, e também falaremos bastante disso. No âmbito de projetos, vamos dizer, estruturantes, né, a gente vai continuar trabalhando bastante na reforma tributária. Então, esse é um projeto que está no Congresso. A gente teve agora há pouco a sinalização de um deputado muito influente lá, de que essas discussões, infelizmente, não vão acontecer nesse momento, e obviamente porque a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, tem eleições municipais, tem uma série de outras coisas para correr aí, mas a reforma tributária é algo que a gente vai continuar trabalhando, né, para os nossos associados. Todas essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, que a Abraide tem acompanhado e trabalhado junto, em relação ao Covid, obviamente vão continuar, mas a ideia é que a gente mantenha esses projetos estruturantes aí, falando um pouco de valor da tecnologia, né, mostrar um pouco de como a tecnologia salva vidas, o quanto ela melhora a vida do paciente. Isso está na nossa pauta. A pauta, como eu disse, da reforma tributária, a pauta de retenção de faturamento, né, que entra um pouco nesse lance da sustentabilidade do setor, a pauta de ética e compliance, que é uma pauta que a gente jamais vai deixar de trabalhar em cima. Então, nós fazemos parte do Comitê Executivo da Interamericana de Ética. Hoje à tarde eu tenho um webinar com todas as associações da América Latina e vou ter a oportunidade de falar um pouquinho da situação brasileira nesse sentido. Então, a gente tem trabalhado bastante nesses fóruns internacionais e trazendo essas experiências para o nosso associado aqui no Brasil. Então, a ideia é que a gente mantenha esses projetos aí que já são estruturantes, como eu disse, retenção de faturamento, né, essa parte toda de distorções, a parte de reforma tributária, valor da tecnologia, compliance e ética. Então, tudo isso vai ser mantido, a gente vai dar continuidade. E no plano institucional, como eu disse, o nosso fórum aí, eu já quero aproveitar e convidar todos, 1º de setembro aqui em São Paulo, está mantido a data. A gente, obviamente, acompanha a evolução da situação a cada dia e faremos novas alterações se for necessário, mas, a princípio, 1º de setembro, para o nosso fórum da SARRE, que a gente vai participar. Assim que a SARRE tiver uma nova data, a gente com certeza estará lá.
E é isso. Acho que eu queria aproveitar já essa finalização para agradecer o Grupo Mídia, a Healthcare Management pelo espaço, pela oportunidade, e nos colocar à disposição aí, não só como associação que representa aí os fornecedores de produto para a saúde, mas como associação de saúde, do setor saúde, para a gente conversar mais sobre outros temas também. Muito bem, no webinar da plataforma Healthcare do Grupo Mídia, entrevistamos hoje Bruno Boldrin, diretor executivo da Braid. Valeu, Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.